Graça e paz. Deus abençoe. Aí dando um oizinho aí. Cavalos de justiça. Para pregar libertação. Vai convidando, vai compartilhando, vai marcando as pessoas para receber essa palavra hoje, poderosa de Deus. Assim de que se chamem. Leni? Deus te abençoe, Marcinha, Deus te abençoe. Lê. Para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações. Você pode estar compartilhando essa live hoje lá no seu canal, na sua página. Você pode estar abrindo uma sala. Você pode estar marcando o nome dos seus amigos para que eles possam receber seus contatos. Cavalo de justiça, de que se chamem, a fim de que se chamem. Olhos de justiça. Oh, Rabaxeira Manácia. Oh, aleluia. Deixa que outros recebam hoje desse poder de restauração em suas vidas. Compartilhe essa live. Restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se chamem, a fim de que se chamem. Cavalos de justiça, assim, a fim de que se chamem. A fim de que se chamem. Cavalos de justiça. Vão entrando, vão chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, amados. Nós louvamos ao Senhor Jesus por mais um dia. Podemos estar aqui, mais uma segunda-feira, para a glória de Deus. Amém? Sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, você que vai entrar depois, você que vai compartilhar com outros, faça isso, não esqueça, porque Deus tem uma palavra de restauração para a sua vida e para a vida daqueles que você vai compartilhar esta palavra. Então seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Amém? Em nome de Jesus. Coloquei a canção aqui antiga, mas que fala muito comigo. Quantas vezes eu orei com essa canção. Quantas vezes o Espírito Santo fez coisas assim tremendas na minha vida. E eu quero compartilhar, porque esse final de semana o Senhor falava muito sobre isso comigo. Essa passagem, Isaías 61, verso de 1 a 4. Você pode estar marcando aí, depois ler com calma. Você pode ler todo o capítulo, porque Deus vai falar muito com você. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos
enviou-me, a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, ou, em outra versão, árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. De geração em geração. Aleluia. Glórias nós te damos, Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos entender aqui que o profeta estava falando exatamente sobre que havia necessidade, se você começar a ler um pouquinho antes, os capítulos anteriores, até mais ou menos Isaías 63, você vai ver o trabalhar do Senhor na vida do seu povo, e você vai ver ali claramente que a necessidade de se fazer o caminho do arrependimento. De se fazer o caminho do arrependimento, porque é no caminho do arrependimento, queridos, que se alcança o favor de Deus, que se alcança o favor de Deus, que se alcança a intervenção divina. É no caminho do arrependimento, amados, que Deus intervém na história, que Deus favorece-nos. É no caminho do arrependimento, queridos, que há a resposta de Deus, que há a ação de Deus e liberação de suas bênçãos. E nós vemos aqui, queridos, que o profeta ele falava exatamente, profetizando do ministério de Jesus Cristo e do poder do Evangelho de Cristo. E nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele pega ali essa mesma passagem, e quando ele lê, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E ali ele começa a ler essa passagem, e quando ele termina, ele diz: hoje se cumpriu esta palavra, hoje se cumpriu esta palavra. Em quem? Em mim estou eu, estou aqui, aleluia. E hoje nós sabemos, amados, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente nasceram de Deus, somos sacerdotes do Senhor. Somos sacerdotes do Senhor, somos ministros do Deus vivo. Somos ministros do Deus vivo para pregarmos o Evangelho poderoso de restauração, de libertação, de salvação e de cura. Então, aqueles que estão quebrantados, aqueles que realmente confiam e esperam no Senhor, e buscam e se quebrantam diante do Senhor, eles alcançam favor e misericórdia de Deus. Alcança favor e misericórdia de Deus. Então, esse é o caminho, amados. Esse é o caminho. Aleluias. E o Senhor diz, glórias a Deus, que aqui nessa passagem, o profeta diz, serão chamados carvalhos de justiça, ou árvores de justiça. Né? É interessante que vocês já devem conhecer e saber, já devem ter ouvido através dessa passagem, a pregação, que o carvalho ele é uma árvore que ele se fortalece, né, cada vez mais nas tempestades. Ele se fortalece e as suas raízes se aprofundam mais nas adversidades, nas tempestades. Então, Deus está nos comparando, Deus está comparando, né, a toda a problemática, toda a situação que uma pessoa ela vive quando ela está fora da presença do Senhor e há um encontro com o Evangelho, com o poder desse Evangelho, e toda a situação que se passa ali de restauração, de transformação, de santificação, todo esse processo agora, o Senhor agora torna agora essa vida, fortalece essa vida agora, aprofunda essa vida agora nele, pelo poder do Espírito Santo, e começa a fazer uma restauração profunda. E todo o histórico que aquela
pessoa viveu, o que eu vivi, que você viveu, porque é interessante essa palavra, porque ao mesmo tempo que Jesus fala sobre, o profeta fala sobre o Messias, né, o ministério do Messias, e depois uma vez transferido para nós, a igreja, quando nós olhamos para essa passagem, da mesma forma que nós lemos e nos vemos nela, é a nossa história. Você sabe muito bem de onde que Deus te tirou. Você sabe muito bem de onde Deus te tirou. Você sabe muito bem a sua história, o que Deus fez na sua vida. Onde você estava quando Ele te encontrou. Isso é muito lindo. Eu sei da minha história. Eu sei dos momentos que eu vivi na minha vida. Eu sei quantos problemas e adversidades eu vivi na minha vida. E sei aonde foi que Jesus me encontrou. Eu sei aonde que Ele interviu na minha vida. Eu estou falando aqui com vocês e eu me vejo de joelhos chorando. Eu sei o dia que o Senhor interviu na minha história. Quando eu abri o meu coração e a minha vida para receber a palavra do Evangelho. Quando eu me cansei de lutar contra Deus. Quando eu me cansei de rejeitar a Deus na minha vida e o seu amor. Quando eu constatei a desgraça na minha vida, a destruição na minha vida, tudo aquilo que eu havia perdido na minha vida, subitamente, os meus sonhos, todos ruíram, todos, de uma vez só, perdi tudo de uma vez só, e foi nesse momento que eu abri meu coração, porque muitos já vinham pregando, muitos já vinham orando, mas foi naquele momento que eu me quebrantei e não resisti mais ao amor de Deus. E ali, o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida de transformação, de salvação, de libertação e restauração. Então, a gente olha para essa passagem, a gente se vê nessa passagem. A gente vê a nossa história. A gente vê a nossa história e também se vê agora, uma vez que nós já passamos por esse processo, nós vemos agora como o Senhor nos fez essa plantação do Senhor. Essa plantação do Senhor. Então, o poder do Evangelho, ele faz isso. O poder do Evangelho, ele faz isso. Ele convence, ele quebranta. Ele entra para curar, libertar, para restaurar uma vida. E esse processo todo, todos esses processos que nós vamos vivendo, quando o Senhor ele entra nas nossas vidas, Ele nos aprofunda nele, nos fortalece. Todo o nosso histórico é usado como um ensino de vida, como uma experiência, como um testemunho. E vemos claramente o favor de Deus sobre nós. Claramente nós vemos o favor de Deus sobre nós. Então, o poder, a força desse Evangelho é tremendo. O poder e a força desse Evangelho é tremendo, queridos. É tremendo. É tremendo. Então, nós não podemos nos esquecer desta obra. E hoje, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu não comecei ainda a falar exatamente o que eu quero. Mas para você entender onde eu quero chegar. Então, o Evangelho, ele faz isso. E Deus, ele pega então, após eles se arrependerem ali, Israel, pelo profeta profetiza a restauração, profetiza o favor de Deus, profetiza a transformação. E nós vemos que coisa linda, né? A vontade do Senhor, dizendo que a vontade do Senhor é fazer as trocas, a vontade do Senhor é transformar todo histórico de vida, e isso é mudar vidas, é mudar a história. A vontade do Senhor é salvar, é perdoar, é transformar. Então, toda essa característica do carvalho fala da transformação de uma vida que passou por tantas tempestades e adversidades, tantas perdas, tantos problemas, tantas situações, não é?
causadas muitas vezes pelo seu próprio pecado, mas que uma vez encontra o amor de Deus, se arrepende. E o poder do Evangelho faz essa transformação na vida dessa pessoa, como fez na minha, como fez na sua. E aqueles que aceitam, então, todos que aceitam, esse poder do Evangelho entra poderosamente para transformar pelo poder do Espírito Santo. E nós vemos as trocas, que coisa interessante. Deus fala aqui, olha, para que todos, avisem todos que perderam, todos que estão tristes, todos que passaram por uma destruição, todos que passaram por, que viram, vieram a ruína. Eu vivi isso na minha vida. Eu não sei você, eu não sei a sua experiência de vida, mas eu tive momentos na minha vida que eu vi tudo ruim. A minha história só ficou ruínas. E Deus usou pessoas para proclamar esse evangelho poderoso e orarem pela minha vida para que eu cresça, para que eu fosse tocada, me arrependesse dos meus pecados. E quando Cristo entrou na minha vida, então ali o favor de Deus entrou. E Deus começou uma grande obra. E uma das coisas que Deus trabalhou na minha vida foi exatamente isso. Lidar com as minhas perdas. Lidar com o meu choro. Porque eu passei anos chorando as perdas da minha vida. Então, que avisa aos tristes que dê ornamento por cinza. Olha só, em outra versão, grinalda. Ornamento por cinza. Cinza fala da dor. Cinza fala do tempo de dor. Deus está tirando, removendo a cinza, removendo a dor. E foi exatamente o que Ele fez na minha vida. E ornamentou a minha vida agora. Glórias a Deus. Óleo de alegria por tristeza. Óleo de alegria por tristeza. O choro dura uma noite. E como é terrível quando chega a noite. Só quem já passou por essa noite sabe o que eu estou falando. Mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Esse amanhecer é quando Deus age, é quando nós permitimos Deus entrar em nossas vidas. Quando nós entendemos o processo que Deus quer operar em nós, aleluias, na nossa história, não é? Olha só, veste de louvor por espírito angustiado. Veste de louvor por espírito angustiado. Então nós vemos aqui Deus falando dessa troca, dessa mudança de história, dessa mudança de vida. E eu me lembro o processo que eu passei na minha vida, na minha história. A ruína de todas as coisas, a ruína dos meus sonhos, vindo tudo isso sendo derribado, tudo indo por água abaixo e não tendo o que fazer. Não tendo o que fazer. Os meus sonhos de ter uma família, os meus sonhos de construir o meu lar, de ter, continuar com o meu casamento, a minha vida, perdi tudo. Então, nós vemos assim, os sonhos indo por água abaixo e não tendo o que fazer, porque muitas vezes não depende só de nós, depende da outra parte. E a outra parte, ela não está disposta, ela não quer. Quantas pessoas têm vivido situações, não só nessa questão que eu falei, mas em diversas questões, onde o seu próprio pecado, o seu próprio pecado ou a situação em si que envolve outros, te levam a um caos, te levam a uma ruína, te levam a perdas irreparáveis aos olhos humanos, queridos. Mas quando nós nos quebrantamos diante de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e aprendemos com Deus, deixamos que o poder desse evangelho, dessa palavra de Deus, entre em nossas vidas, o favor de Deus entra, a salvação entra e Deus começa a libertar. Deus começa o quê? A transformar a nossa história. Deus começa a trocar a tristeza pela alegria, o choro pelo ornamento, aleluias, a dor pelo ornamento, a veste de louvor.
Então você começa o quê? A começar a ver uma restauração. E após isso, transformando-nos, uma vez que justificados agora pelo sangue de Cristo, somos agora a plantação do Senhor, árvores de justiça, carvalho de justiça, que devem ir e dar seus frutos para o Senhor, para a glória dele. E agora ele nos torna o quê? Edificadores das antigas ruínas. Ei, peraí. Antes era eu que estava em ruína. Antes era a minha vida que estava em ruína. Antes era você que passou por essa situação. Agora você consegue visualizar todo o processo de Deus na tua história? Tudo que Deus fez na tua vida, quem Ele tornou você nele? E agora você como edificador, edificadora de antigas ruínas, de outras vidas. Você agora que vai levar a palavra do Evangelho, eu e você agora, o Espírito do Senhor não está mais sobre nós, está em nós, aleluias, habita em nós poderosamente. A palavra do Senhor de Deus, a palavra do Senhor agora habita poderosamente em nós. Novamente o Senhor me traz lembrança, o Senhor tem me trazido esses dias muito. João 15, ele diz o que? Se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres, eu vos farei. Aleluia. Lá mesmo nós vemos o que? Nós estando nele, nós daremos muitos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver na trajetória, amados. Antes de conhecermos a Cristo, onde Ele nos encontrou, aonde o amor nos encontrou, a nossa situação, e vamos ver no processo todo. E hoje o Senhor, através, usando todo esse histórico na nossa vida, toda a transformação, a beleza da obra de Deus nas nossas vidas. E hoje agora Ele nos chama para sermos edificadores de antigas ruínas. Olha só, edificadores de antigas ruínas, restauradores de lugares assolados. Restauradores de lugares assolados. Em outra passagem, reparadores de brechas. Ministros e sacerdotes do Senhor. Ministros e sacerdotes do Senhor. E é aqui que eu quero, amados, que você compreenda. Semana passada, quem assistiu a live, viu que eu falei sobre o ministério da reconciliação. E agora eu estou novamente, Deus me trazendo para falar novamente do ministério, para falar novamente, queridos, que assim como você foi alcançado por esse Evangelho, assim como eu fui alcançada por esse Evangelho poderoso de Cristo, muitas e muitas vidas estão aguardando, muitas e muitas vidas estão em ruínas, muitas e muitas vidas estão chorando suas perdas, os seus sonhos terminados, destruídos, vivendo todo tipo de destruição, desespero em suas vidas. Cabe a mim e a você, igreja, cabe a mim e a você, no poder do Espírito Santo de Deus, no poder dessa palavra poderosa, edificarmos essas ruínas, levantarmos, restaurar essas vidas, aqueles que estão confiantes, aqueles que estão quebrantados, aqueles que se quebrantarem. Cabe a mim e a você. E eu vejo, esse é o tempo, amados, já desde lá atrás da obra de Cristo, e continuamos num tempo favorável de Deus. Estamos num tempo favorável, do favor do Senhor. Enquanto estivermos aqui com o poder desse Evangelho em nossas vidas, em nossas bocas, em nossas mãos, onde o Senhor nos confiou esta palavra, aleluias, nos confiou o seu Espírito, nos confiou o seu poder, toda a capacitação sobrenatural, nós estamos num tempo favorável. Nós estamos debaixo de uma unção, dessa unção poderosa, favorável. Isso é com você, você que foi redimido, você que foi restaurado, você que visualiza essa palavra como eu e consegue entender toda a trajetória de Cristo, tudo o que Ele operou em tua vida, toda a ruína que Ele levantou e restaurou, todo lugar assolado na sua vida que Ele foi e tratou. E hoje você consegue olhar
E você não vê mais ruínas na sua vida. Você vê o que é uma edificação do Senhor. Você não vê mais lugares destruídos e assolados, mas você vê o que? Deus renovando todas as coisas na sua vida, restaurando. Houve restituições na minha vida. Houve restituições na sua vida. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Cristo, de seu Evangelho. E nós, igreja, estamos... E quando eu falo igreja, é você que eu estou falando. Para você que eu estou falando. Nós estamos num tempo favorável de Deus. Nós estamos debaixo desse envio e dessa unção. E nós não podemos perder tempo com outra coisa nas nossas vidas, a não ser fazer isso. A não ser nos levantarmos para isso. Não é para fazermos outra coisa. O Senhor espera de nós, assim como um dia fomos alcançados por alguém que entendeu essa palavra, por alguém que se dispôs. Não, eu agora sou plantação do Senhor e darei frutos para a glória de Deus. Eu sou seu ministro, eu sou sua ministra. Eu edificarei, eu vou assumir esse papel. Eu vou ser aquela que vai para edificar. Eu sou aquela que vai para restaurar o lugar assolado. Eu sou aquela, eu serei esse Neemias, eu serei esse sacerdote, eu serei esse ministro, eu serei esse reparador de brechas. Eu serei esse que levantarei os muros, eu serei esse que colocarei as portas. Arabanagasore mecantio, alabasuide couturabanasia. Entenda o que Deus quer com você. Semana passada nós falamos do ministério da reconciliação. E agora nós estamos falando do ministério da restauração. Ministério da restauração. Restauração. E para isso... E isso é comigo, isso é com você. O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em mim. Eu acho engraçado como tem pessoas ainda perdendo tempo com discussões teológicas. E eu quero que você não ouça essas pessoas que diz para você, mulher, que você não pode. Que você não pode pregar o Evangelho. Que você não é. Quem é este? Quem é este para determinar sobre a sua vida? Ele morreu por você? Ele comprou a tua vida com o sangue dele? Quem é este para se eu colocar diante de você e determinar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você é ou não é no Senhor? Se Deus te chamou e te colocou a todos nós, plantação do Senhor. Todo aquele que creu, todo aquele que se arrependeu e recebeu esse poderoso Evangelho e teve esse favor de Deus e transformação, transformado por Cristo em plantação, árvore de justiça, justificado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor te levanta, o Senhor te levanta, mulher, o Senhor te levanta, homem, como edificadora, como edificador de antigas ruínas na vida daqueles que precisam, para pregoar o ano aceitável do Senhor, o tempo favorável de Deus na vida dos quebrantados, daqueles que confiam em Deus, que vão restaurar os lugares assolados pelo inimigo, pelas trevas na vida de muitos, que vão reparar e ajudar a muitos a reparar as suas brechas e serem libertos de todo o cativeiro maligno das trevas. É você que Deus está esperando se levantar. É você que Deus está esperando você tomar posição e não perder o foco. Porque tem muitas pessoas perdendo o foco, fazendo muitas coisas. E o Senhor não... E aquilo que é para ser feito, igreja, se perdendo tempo, coloca na sua cabeça, coloca que o Espírito Santo possa falar com você. Não perca tempo com coisas que Deus não te chamou para fazer. Não desvie
o seu ministério, não desvie o seu chamado. Alabaçoe, me canta. Pessoas que deixaram de exercer o seu sacerdócio, estou falando aqui com pessoas que vão entrar aqui, se já não estiver aí, vão entrar aqui. Você deixou o seu sacerdócio para fazer outra coisa. Para fazer outra coisa na sua vida, e Deus está te falando aqui hoje. É para você voltar a exercer o seu sacerdócio. É para você voltar a ministrar como você ministrava. Labassore me canto. Remanaya sore me canto, rabanaka xandarástia. É para você se lembrar da obra que ele fez na tua trajetória de vida. Tudo o que ele fez na vida dos seus. E você entender que é para esse lugar que ele te chamou. É desta maneira que ele te chamou. É para esse ministério que ele te... tem te convocado. Labassura mecantio, ribiando rabanagashai. Oh, proclame o evangelho, igreja. Proclame o evangelho. Proclame. Esse é o trabalho meu e seu. Esse é o tempo favorável do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para a pandemia, nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo hoje, e nós estamos até discutindo aqui com alguns pastores em um projeto aqui, que estamos participando, e esse pastor abençoadíssimo dizia exatamente sobre isso. Nós olhamos para a situação agora, para a situação de contrária agora, por toda a situação, e a impressão que nós temos é que não vale a pena. A impressão que nós temos é que não tem o que ser feito. A impressão que nós temos é que não vai adiantar. Não tem solução para o que nós estamos vivendo para esse tempo agora. E a mesma coisa acontecia lá, nesse momento dessa passagem com Israel. Eu quero te dizer uma coisa, o caminho é o arrependimento. O caminho é o quebrantamento diante de Deus, o arrependimento e receber a palavra de vida eterna. E quando isso acontece, há um tempo favorável de Deus sobre a nação, há um tempo favorável de Deus sobre esta família, sobre esta vida. Há uma resposta de Deus, há uma intervenção do céu. Vidas são transformadas, famílias são restauradas, vidas são restituídas. Deus, ele troca, ele muda, ele tira o choro e coloca um tempo novo de alegria. Um tempo novo, uma alegria pela restauração, uma alegria pela restituição, uma alegria de se ver liberto daquela situação, de ver salvo daquela situação aonde parecia aos olhos humanos impossível, não tinha uma saída. Não tinha saída. Mas para Deus tem. Deus é a saída. E não há lugar que Deus não entra. Não há situação que Deus não mude. Não há situação, por pior que seja, que Deus não possa mudar e transformar. E esta palavra é para mim e para você hoje. Deus está dizendo, pare de olhar as circunstâncias contrárias e se conformar. Pare de olhar para as circunstâncias contrárias e achar que não tem o que ser feito. Acreditar que não tem saída, que não tem mais nada a acontecer ou a ser feito. Não, o Senhor está dizendo, você tem o meu Espírito, você tem a minha palavra, use a minha palavra, ministra do Senhor, ministra a palavra do Evangelho, porque é ela que vai quebrantar vidas, é ela que vai edificar antigas ruínas. É ela que vai restaurar lugares assolados pelo inimigo. É ela que vai trazer mudança de vida às pessoas, aos quebrantados de coração. Serão todos? Não. Aqui já disse, não serão. Serão para aqueles que se quebrantarem. Serão para aqueles que tiveram um coração contrito. Jesus morreu por todos. Todos estão salvos? Não estão. E nem todos vão ser salvos. Por quê? Porque não creem, porque não se submete, porque não se abre para o poder de Deus, para Deus, não creem no sacrifício de Cristo. Eles vão se perder. A pastora é muito triste. É terrível. Se é terrível para mim, imagina o coração de Deus, o que não sente. Se é terrível para você, imagina o que Deus não sente. Mas Deus não pode obrigar ninguém.
Amém? Então, cabe a nós entendemos, esse é o tempo favorável do Senhor. Igreja, você se levante. Você que está ouvindo essa palavra e que ainda não entendeu esse evangelho, se quebranta nesta noite. Entregue a sua vida ao Senhor, porque o poder desse evangelho, assim como aconteceu na minha vida, tem poder para restaurar a tua história. Tem poder para levantar tuas ruínas, tudo aquilo que foi arruinado. Deus tem poder de fazer novo na tua vida. Tem poder de transformar, de restaurar a tua história. Mas você precisa crer, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa entregar a sua vida a Ele. Não espere mais. E para nós que já visualizamos essa trajetória toda, e hoje somos plantação do Senhor, edificadores, reparadores, restauradores, queridos, que tremendo de Deus, o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus está em você. Vai e faça, vai e faça, vão e façam o que vocês estão esperando. Nós não podemos perder o tempo favorável de Deus. Nós não podemos perder esse tempo onde nós estamos vendo muitas restaurações. O inimigo quer que você acredita que o mundo está ficando pior. O inimigo quer que eu acredite que tudo está piorando, que nada está valendo a pena, que o seu ministério não está valendo a pena. Então ele começa a te cansar, ele começa o quê? Ele começa a colocar na sua cabeça aqui, para que fazer isso, tudo que você faz, para que continuar falando desse evangelho como você fala com tanto amor, fazendo com tanto amor, se desgastando, investindo em tantas coisas, para que isso? Porque ele sabe que está sendo muito bem sucedido. Não, pastor, eu não estou vendo. Você pode não estar vendo, mas muitas vidas e famílias estão sendo restauradas por esse evangelho. Muitas vidas e famílias estão sendo salvas por esse evangelho. Muitas vidas e famílias estão deixando de descer a sepultura e indo em condenação por conta de se quebrantarem diante desse evangelho. E alguém precisou pregar para eles. Alguém precisou ir. Alguém precisou falar. Alguém precisou que ousadamente, pelo poder do Espírito Santo, ministrar. E Deus operou. E Deus fez a obra. Não pare. Nós estamos debaixo de uma unção do tempo favorável de Deus. Não se cansa. Se se cansar, pare e descansa. E o Senhor renovará as tuas forças. Mas não pare. Porque há uma onda de grande restauração acontecendo na terra. Não é o que você está vendo, não. Tire os seus olhos da pandemia. Tire os seus olhos de toda a destruição. Para de ficar olhando só as ruínas. Olharemos para as ruínas só para levantá-las. Olharemos para os lugares assolados do inimigo só para intervirmos como ministros do Evangelho de Cristo para dar a solução. Não para nos deitar ali, nos sentar ali, chorar e falar, é verdade, não tem o que fazer mesmo, é verdade, está tudo acabado mesmo, não tem solução para esse mundo, não tem solução para essa situação, não é isso que você, não foi para isso que você foi chamado, não foi para isso que eu fui chamada, eu fui chamada para entrar e dizer, tem solução, tem como, tem favor de Deus, tem resposta de Deus que pode chegar se houver um quebrantamento, se houver um caminho de arrependimento, se houver uma mudança de mentalidade, de comportamento, se houver uma entrega a Deus. Há sim a solução. E nós estamos debaixo desse tempo favorável. Então, queridos, nesta noite, eu preciso que você entenda essa palavra. O Espírito de Deus está em você. Você precisa entender isso. Você precisa se levantar para fazer esta obra. Você precisa, e se você já está fazendo, não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo distorcer a obra de Deus em toda a terra e até mesmo dentro do seu ministério, para que você olhe e fale assim, não está funcionando, não está acontecendo. Mentira, está sendo restaurado, está sendo transformado dia após dia. Está sendo edificado dia após dia. Brechas estão sendo fechadas dia após dia. O favor de Deus está sobre este negócio.
a resposta e intervenção do céu, bênçãos sendo transformadas por conta plantação do Senhor, por conta árvore de justiça, que você tem dado seus frutos a Deus. Xalabalabassora manástia. Remanagachai, grande será a recompensa do Senhor. Xeremecote libiando, labalabassore, mecante nebia labachai. De novo, o Senhor fala comigo aqui. Você, sacerdote do Senhor. Você, pastor, pastora, missionária, missionário. Você, líder, que largou o seu posto, a sua posição, o seu chamado, para fazer outra coisa. Uma coisa é você largar, como os discípulos largaram as suas redes para seguir a Jesus. Como eu larguei a minha profissão de engenheira agrônoma, porque Deus me mandou para fazer a obra em tempo integral para Ele. Tá? Isso é outra coisa. Agora, uma vez que Ele me colocou como pastora, como missionária, eu largar agora o pastorado e as missões para fazer outra coisa que Ele não mandou. Presta atenção aqui o que Deus está falando com você, tá? Essa live vai chegar até você. Não sei quem é você, mas o Espírito Santo está falando aqui. Volta enquanto é tempo para fazer essa obra linda que Deus fez na sua vida e que agora te colocou, te constituiu para ir nesses lugares assolados, nessas ruínas, aonde tem pessoas que tiveram suas perdas, estão naquele lugar de dor, desesperado, não tem solução, pensando até em tirar a própria vida. E você tem a resposta, porque você viveu esse processo. Você, como esse carvalho, passou por suas tempestades, e suas raízes na adversidade foram se aprofundando em Deus. Houve uma transformação, uma restauração, uma restituição, e agora Deus quer te enviar a esses para fazer esta obra que foi feita na sua vida. Acorda em nome do Senhor Jesus Cristo. Acorda, não tem outra coisa para ser feito. Deus não quer que você faça outra coisa a não ser esta obra, a não ser o ministério da reconciliação. Pega a live passada, pega essa live, você vai entender o seu chamado, você vai entender o que Deus tem contigo na terra. Não faça outra coisa. Labastori me canto rabanástia. Não estou falando aqui de pessoas que estão orando para fazer algo. Se Deus te der a confirmação, amém. Eu estou falando de pessoas que deixaram o ministério, deixaram de ser ministros, deixaram de dar frutos como árvores de justiça para fazerem outras coisas, para abrir curso, para fazer isso, para fazer aquilo. Deus não está nesse negócio. Vidas e mais vidas estão deixando de ser restauradas. Lugares assolados estão deixando de ser restaurados. Porque ele diz que seria de geração em geração. Nesta geração, que deveria ser feito por mim e por você, porque fulano abandonou. O fulano desistiu. Porque não foi como nós queríamos, desistimos, largamos. Tiramos a mão do arado. Cansamos. Não é tempo. Há uma grande obra de restauração sendo feita em toda a terra por estes que são chamados plantação do Senhor, que estão dando seus frutos. Pode ser pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho. Uma grande obra em toda a terra está sendo feita de restauração. Uma grande obra de salvação está sendo crescendo em toda a terra. Vidas e lugares sendo restaurados. Vidas e famílias sendo transformadas. Libertas. Muitos escravos sendo soltos. Muitos cativos e oprimidos sendo transformados e libertos. Por conta dessa plantação do Senhor que o Senhor levantou. E agora entendeu a sua posição nova, entendeu o seu chamado, entendeu a sua função e foi edificar, e foi reparar, e foi levantar, foi restaurar, foi apregoar esse evangelho.
Há uma unção muito forte em toda a terra. Há uma velocidade que para você olhando aqui parece que nada está acontecendo. Mas se você tivesse os olhos, condição de ver como o Senhor vê, você ia ver o Evangelho crescendo de uma forma sobrenatural em toda a terra. E o poder dele transformando, o poder dele restaurando, o poder dele salvando. Creia nesta palavra hoje. Não pare o seu trabalho, não pare, continue edificando, continue restaurando, continue pregando, continue mudando vidas, pois o Espírito de Deus está em você para esta obra. Ministro do Senhor, plantação do Senhor, cavalo de justiça, para a glória do Senhor, sacerdote do Senhor, sacerdotisa do Deus vivo. Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por esta palavra, que você possa entender, nós estamos, a terra está debaixo de um tempo favorável do Senhor, debaixo de uma unção, há muitos anos, mas vai ter um tempo que vai findar isso. Então corra, não se distraia, não perca o foco, não largue a sua função e a sua posição. Não pare, porque grande obra está sendo realizada. Deus está fazendo algo tremendo, tremendo, tremendo em toda a terra. Deus, nós te louvamos esta noite por essa palavra. Assuma essa unção que você recebeu do Espírito Santo. Assuma os seus dons e seus chamados. Assuma nesta hora a sua posição e sua função. Tira todo o embaraço da sua vida e tudo aquilo que você agregou na tua vida e por isso você deixou de fazer o que tinha que ser feito, de ser quem Deus te chamou para ser, para ir fazer outra coisa. Pare com isso. Você está deixando de fazer parte de uma grande obra de restauração, de salvação em toda a terra. Ah, mas eu fazendo isso eu também consigo. Não, você sabe que Deus não te mandou. Isso é o que você queria. Deus, Espírito Santo, venha falar conosco, venha ativar, Senhor meu Deus, esse poder em nossas vidas. Venha falar conosco no particular nessa noite, Senhor. Vidas nos esperam, Senhor meu Deus, bem ali no vale da ruína. Vidas nos esperam, Senhor meu Deus, nos escombros. Vidas nos esperam, Senhor, papai, nos lugares assolados por um adversário, pelo pecado. Vidas, Senhor meu Deus, estão ali. E nós, cabe a nós, cheios do Espírito Santo de Deus, esta obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja um despertamento nessas vidas, que haja um desembaraçado, Senhor, de tudo aquilo que está embaraçando-nos para fazer o que precisamos fazer. Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha falar com cada vida aqui, venha falar com o teu povo, venha falar com a tua igreja, com a tua noiva, Senhor, que antes vivia na cinza, mas agora foi adornada com grinalda, que antes vivia no choro e na dor, mas agora vive na alegria do Espírito Santo, que antes vivia na ruína, mas hoje agora é edificação para a glória de Deus. Obra do Deus vivo. Deus, venha fazer, Senhor meu Deus, venha tocar aqui, venha tocar, querido. Deus quer que você se levante para fazer esta obra. Comece. E se parou, volte. Não olhe as circunstâncias. Não olhe esse momento que nós estamos vivendo. Avance, avance e avance. Mais do que nunca. Porque há um grande mover de Deus em toda a terra. Deus está levantando essa plantação em toda a terra. Não é só aqui não. Deus está levantando essa plantação em toda a terra. Lugares estão sendo restaurados. Lugares estão sendo edificados. Lugares estão sendo redimidos. Está havendo uma grande transformação e restauração.
Você pode não ver todas as coisas, você pode não saber todas as coisas, mas esta é a verdade do reino de Deus. O reino de Deus tem sido muito bem sucedido em toda a terra e está avançando poderosamente. E eu e você fazemos parte desta grande obra. Amém? Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Compartilhe essa palavra com todos aqueles que precisam ouvir. Muitas vezes eles estão em dúvidas. Quem eu sou? O que Deus quer comigo na minha vida? Manda essas duas lives para eles. A live da reconciliação, né? Embaixadoras de Cristo. Você vai encontrar com o título Embaixadoras de Cristo. E essa. Amém? Ótima semana para você. Debaixo desta unção poderosíssima do reino de Deus. Uma grande restauração está acontecendo em toda a terra. Deus está sacudindo através da sua plantação muitos lugares, muitos lugares. Há um grande mover do Espírito Santo em muitos lugares. Muitas coisas sendo transformadas, restauradas, vidas sendo transformadas pelo poder desse evangelho poderoso e glorioso de Cristo. E você e eu fazemos parte desta grande obra, desse grande mover em toda a terra. Levante-se, continue, não pare, vá, seja aquilo que Deus te chamou para ser. Amém? Um beijo, ótima semana, fiquem com Deus.